Que a graça de Deus, a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a presença do amado Espírito Santo esteja conosco. Amém? Continuando então, indo já para os finalmente da longa história de Moisés e do povo, dos filhos de Israel no deserto. Quero continuar aqui trazendo os fatos que aconteceram no deserto ao longo desses 40 anos. É importante que a gente entenda que uma das coisas que prejudicou todo o plano de Deus, que mudou o plano de Deus, foi a murmuração. Isso é muito importante nós entendermos. A murmuração de um povo que não entendia, que não lembrava, que não considerava o que Deus já tinha feito. O que Deus queria, qual era o desejo de Deus, qual era o plano de Deus. E qual era o plano de Deus? O plano de Deus não era só tirar Israel do Egito, não era só tirar o povo da escravidão, era fazer com que esse povo fosse a menina dos olhos dele. Ele queria adotar esse povo. Então Deus, com mão forte, mão poderosa, tira esse povo do Egito. Tira o povo do Egito, através de Moisés. E ao longo dessa caminhada no deserto, acontece muitas vezes as reclamações. Muitas vezes. Teve um momento que o povo diz assim que está com saudade dos pepinos, dos melões, de outras comidas do Egito, e reclamavam inclusive que estavam comendo só maná. Reclamavam do maná, daquilo que Deus estava mandando para eles comerem no deserto. Chegou um ponto que Deus diz para Moisés: eu vou exterminar esse povo e farei uma nova nação em ti. Em ti farei uma nova nação. E Moisés clama pelo povo e pede para que Deus volte atrás, e Deus então se arrepende do que falou e por causa de Moisés. Mas aquela geração, aqueles homens que estavam ali, Deus permitiu que eles andassem 40 anos no deserto para que essa geração não entrasse na Terra Prometida. Para que essa geração morresse no deserto. E apenas os filhos deles entrariam na Terra Prometida. Tal foi o tamanho da indignação de Deus com esse povo que murmurava tanto. Quando eles pediram água, Moisés perde a bênção de poder entrar na Terra Prometida por ter ferido a rocha. Quando eles pedem por carne, Deus manda codornizes e eles se avançam como desesperados de fome, e Deus manda uma praga ali e mata todos os que... A palavra diz que eles ainda estão com carne nos dentes, que eles não tinham engolido a carne ainda, e Deus manda uma praga e mata muitos deles. Depois, Deus pede para que Moisés suba no monte. Ali ele passa os 10 mandamentos e as leis, os estatutos das leis para Moisés. Moisés vem, conversa com o povo. Mais uma vez Deus pede para que ele suba no monte. E agora Moisés sobe e fica até o 6º dia. No 7º dia apenas Deus chama Moisés. E aí Moisés vai entra através da nuvem. E ali ele fica 40 dias no monte. Deus passando, escrevendo as leis numa tábua. E passando todas as leis para Moisés. E quando Moisés desce do monte, acontece que o povo lá embaixo já está no arraial, já está forçando a barra lá com Arão, e fizeram com que Arão construísse um bezerro de ouro para eles adorarem, achando que Moisés não desceria mais, que tinha sumido e que não sabia o que tinha acontecido com Moisés. Ali Moisés, quando ele desce e vê a dança daqueles homens em volta daquele bezerro de ouro, ele quebra as tábuas da lei. Ele se indigna, ele derrete tudo, ele desmancha o bezerro de ouro.
E mais uma vez, depois Deus tem que pedir para Moisés subir de novo ao monte para fazer uma segunda vez as tábuas da lei. Agora imagina. E no meio do caminho, Moisés, como Deus tinha feito o pedido passado para ele, todas as medidas, todos os detalhes de fazer o santuário dele móvel, e Deus pediu para fazer o santuário móvel porque onde o povo andava levava junto o santuário. E é importante saber também que quando o santuário, uma vez consagrado e uma vez que o santuário já recebia a presença de Deus, a nuvem, quando ela estava em cima do santuário, o povo entendia que não podia se levantar, não podia viajar, tinha que ficar acampado. E somente quando a nuvem levantava acima do santuário, então o povo entendia que precisava caminhar, que chegou a hora deles caminhar. E assim eles paravam quando a nuvem descia e caminhavam quando a nuvem levantava. E à noite tinha a luz que dava para todos enxergarem, né, à noite no santuário. E ali Moisés pede para que os espias vão à terra prometida para dar uma olhada, ver como é que é a terra. E ele manda 12 espias. Entre eles, entre esses 12, vai José e Caleb, que são os únicos, José e Caleb, que creem que podem entrar na terra prometida. Os outros, como viram gigantes, viram muitos povos morando lá, povos de gigantes, eles voltaram e tocaram o horror. Eles inflamaram o povo, deixaram o povo inflamado, todo temeroso, né? E começaram de novo a murmurar: ah, nos trouxesse para o deserto para que nós morrêssemos aqui, e agora não existe terra prometida, e a terra que tem lá tem gigantes, e sabe, aquela reclamação de novo. Então, por conta de tudo isso, Deus faz com que eles vivam, atrasem a caminhada, uma caminhada que seria, entre aspas, normal, se torna numa caminhada demorada, sofrida, né? E muitos morrem no deserto em função da murmuração. E Moisés chega a um ponto de perguntar para Deus, dizer para Deus que ele não suporta mais cuidar disso tudo sozinho, e que se por acaso Deus pensa que ele pariu esse povo como um filho e está mandando Moisés cuidar desse povo como se fosse um filho dele, e ali Deus levanta mais alguns anciãos para ajudar ele. Então, realmente, o trabalho de Moisés no deserto foi um trabalho impecável, foi um trabalho de um homem de muita sabedoria, de muita mansidão. Inclusive, 3 ou 4 vezes ele intercedeu pelo povo quando Deus queria exterminar o povo, que o povo era um povo de dura serviço. Mas enfim, Arão morre, Moisés morre, Moisés ele não é encontrado o corpo, né? Não é considerado que ele morreu, ele foi levado, ele subiu aos céus, né? E então ele se distanciou do arraial e não voltou mais, né? Deus levou ele. E Josué toma o lugar de Moisés, e aí Josué dá continuidade até entrarem na terra de Canaã, uma terra que Deus havia prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó. E muitos não viram Canaã por murmuração. Homens e mulheres que murmuraram. Teve um pessoal, uma família inteira que enfrentou Moisés, dizendo que Moisés não era só ele que tinha autoridade com Deus, e que eles também queriam ser sacerdotes, falar com Deus. E ali Deus mostra que, através de Moisés disse que se eles morressem de uma morte natural, então ele não era o homem que Deus tinha escolhido. Mas se eles morressem de uma morte
Diferente de todas as outras, que a terra, se a terra se abrisse aos pés deles e engolisse eles, então era provado que Deus falava com Moisés. E na mesma hora, a terra se abre e engole a família inteira. Antes Deus já tinha pedido para que todos se afastassem deles, para que não caíssem junto. Então, muitos morreram. Muitos morreram por rebeldia e por murmuração. Então são duas palavras que nós temos que ter muito cuidado diante de Deus. Deus, ele é um Deus de organização. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de paz. Deus de justiça. Deus é bom. Tudo que Deus tem para nós é bom. Tudo que Deus quer para nós é bom, é o melhor. Então não adianta nós murmurarmos, reclamarmos, nós temos que aceitar o que Deus tem para nós. E não adianta nós nos rebelarmos também contra as coisas de Deus. Apenas fazer a vontade de Deus, esse é o suficiente. Que em tese é cuidar do nosso próximo, ajudar o necessitado e não se envolver nas coisas más desse mundo. Fica aqui mais uma vez o meu vídeo de hoje, encerrando essa caminhada no deserto. Eu peço para que vocês compartilhem esse vídeo, curtam esse vídeo, é importante. Agora, quinta-feira que vem, a gente estará falando de mais uma passagem bíblica, mais algum herói da fé, que são muitos. E, novamente, reforço que esses vídeos são simplesmente para que você tenha um incentivo em voltar a ler a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia. Amém? A Bíblia traz um passado que é importante para o nosso futuro. É fundamental para o nosso futuro. O nosso passado e o nosso futuro, eles são ligados por 1 milésimo de segundos. Agora mesmo o que eu estou falando aqui, daqui a pouco já é passado. E o que vem à frente, o que vem a seguir, daqui a 1 minuto, 2, ainda é futuro. Então, nós precisamos das coisas que nós vivemos no passado para organizar e viver o nosso futuro, para saber o que fazer no futuro. Então leiam a Bíblia. Leiam como as coisas aconteceram, quem é Deus, como foi Deus, como Deus age, quem foi o povo de Deus, o que prejudicou o povo de Israel no contato que tiveram com Deus. Amém, amados? Então eu deixo um forte abraço para todos. Peço para que Deus guarde na paz dele a sua saúde, o seu trabalho, a sua família, a sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo. Até lá, pessoal.